Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Estou lutando com o vírus da gripe desde segunda-feira. E sexta-feira ela conseguiu me pegar de jeito. Mas graças a Deus estamos de pé. Marcelo, junto com o Ministério de Louvor, cantou 2 hinos: Consagração e o último que eu esqueci, Águas Purificadoras, do Diante do Trono, e Consagração da Aline Barros. 2 cânticos bonitos, de acordo com a palavra de Deus. Não que os outros não estavam de acordo, mas eu estou enfatizando esses 2 últimos. Marcou muito o período da minha conversão, início dos anos 2000 ali. E são cânticos que, quando eu ouço, eu me lembro de todo aquele processo. Minha mãe orando por mim, a Patrícia orando por mim, o filho da irmã Maria, que congregou com a gente aqui, com a Stephanie, o filho dela também aproveitava todo o período de almoço para, na hora que ele viu passar para ir almoçar, ele falava para o encarregado ir almoçar também. E ali ficava me evangelizando. E aí são coisas que marcam a nossa vida. Por quê? Porque a gente lembra de como nós éramos, de como nós estávamos. Eu estava, os irmãos estavam presos pelos grilhões do pecado, ou dos pecados. Nós éramos marionetes do pecado, do inimigo, não é verdade? E nós achávamos que nós estávamos bem. Era uma alegria diante das pessoas, mas quando estávamos sozinhos, sentíamos vazio, sentíamos aquele vazio existencial. E quando nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo nos regenerou, nós reconhecemos a nossa necessidade de nos entregar a Cristo. E isso, irmãos, acontece também com os filhos de crente, porque filhos de crente não é filhote de crente, não é crentinho. Filhos de crente também passam por processos de libertação. Filhos de crente também, como nós, precisam conhecer a Jesus e reconhecer, olhar para dentro de si e reconhecer que ele também ou ela também é um pecador, é uma pecadora que precisa da misericórdia de Cristo. Então, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a questão da libertação. Talvez não seja a libertação que a gente vê por aí em outras igrejas, mas é uma libertação que, de acordo com a palavra, liberta. E aí a pergunta que eu quero fazer é: somos realmente libertos? Será que de fato nós somos libertos mesmo? E eu gostaria de refletir junto com a igreja, para que nós, no final, cheguemos a uma conclusão: se de fato nós somos libertos. Estamos estudando sobre a história dos batistas e a doutrina batista. Então, acredito que até a mensagem de hoje vem muito a calhar sobre o que está sendo estudado na igreja, sobre as nossas experiências como cristãos, as nossas experiências como indivíduo, como pessoa, em quem nós somos em Cristo. Somos libertos de fato? Evangelho de João, capítulo 31, até o capítulo 8, versículo 31 até o 36. Capítulo 8 de João, do versículo 31 ao 36.
Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Oh glória! Irmãos, se o filho os libertar, vocês de fato, nós de fato, seremos livres. Estamos livres. O Marcelo já orou. Eu tenho pedido ao Senhor durante a semana para que o Senhor abra o coração da igreja, mantenha o coração aberto no momento da palavra, o seu entendimento esteja aberto, para que a palavra de Cristo chegue dentro de você. Amém. Libertos do quê? A gente olha para esse contexto e vê Jesus conversando com religiosos da época. Religiosos esses que eram autoridades do meio judeu. Mas a pergunta que não quer calar: libertos do quê? Irmãos, nós fomos libertos em Cristo do pecado herdado por Adão. Nós herdamos o pecado de Adão. Quando Adão pecou, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, automaticamente nós herdamos esse pecado. Esse pecado foi imputado a nós também. Nós herdamos esse pecado cometido por Adão lá no Éden. E, consequentemente, fomos vítimas também das consequências desse pecado desde então. Toda a raça humana, todo ser humano foi atingido pelas consequências desse pecado. Já não existe mais ser humano sem pecado, que não precise ser liberto por Jesus Cristo. Libertos do quê? Do que nós somos libertos? Que nós precisamos ser libertos. Às vezes nós precisamos ser libertos de crenças religiosas. E essas crenças religiosas, às vezes, nascem nas raízes do paganismo, onde pessoas acreditam que, além de Jesus Cristo, é necessário algo para acrescentar, para que a bênção seja completa. Elementos são adicionados na crença evangélica, e dentro desses elementos, acreditam-se que esses elementos vão contribuir para que a ação regeneradora de Deus seja concretizada em nossas vidas, quando na verdade somente Cristo é capaz de nos libertar. Estamos diante de um contexto, nesses versículos que nós lemos, onde os próprios líderes religiosos não enxergavam que eles eram prisioneiros. Prisioneiros de quem? Eles precisavam ser libertos do que, além do pecado? Eles questionaram Jesus, dizendo: nós escravos, nós aprisionados, do que? Nós nunca fomos escravos de ninguém. No versículo 33,
Mas o engraçado é que, naquele exato momento, Israel estava sendo dirigido, ou seja, estava sendo governado pelo Império Romano. Roma deixava Israel como escravos, porque os judeus, toda a população, tinha que pagar tributos, tinha que pagar impostos, para que o governador de Roma, o imperador de Roma, deixasse eles viverem livremente. E eles não enxergavam que, além do pecado que estava neles, eles também viviam debaixo da opressão de Roma. E o orgulho era tanto que eles ainda indagavam, questionavam a Jesus acerca dessa imposição. Esses mesmos fariseus, eles tiveram início, eles nasceram há mais ou menos 2 séculos antes de Cristo vir. E quando esses fariseus, essa classe farisaica surgiram exatamente no período em que Antíoco Epifânio oprimia os judeus. E se levantou um povo chamado Macabeus, onde eles enfrentaram todo o exército de Antíoco Epifânio. O povo de Israel sofreram barbaridade debaixo desse ditador. E aí, quando surgiram os Macabeus, eles enfrentaram e temporariamente conseguiram uma paz, até que viessem Roma e começassem a oprimir o povo judeu. Mas os religiosos, os fariseus, eles não enxergavam essa opressão. Eles não queriam admitir que eram oprimidos pelos romanos. Eles também não enxergavam que eles eram escravos do pecado. E eles dizem: como nós somos escravos? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Irmãos, Jesus pode nos libertar do pecado. Amém. Então, o primeiro ponto é que nós fomos libertos do pecado. Lá em uma das cartas de João, diz que o crente, ele não peca. Ou seja, o crente, ele não vive pecando. O crente, ele pode até errar, pode até pecar. Mas lá na primeira carta de João, lá diz que se nós cometermos um pecado, nós temos um juiz, temos um advogado diante do juiz para nos defender. Amém. E lá também diz que se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos condenar ou perdoar. Porque nós fomos libertos do pecado. Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer as obras que o diabo fez para nos escravizar. Nós éramos escravos, irmãos, do pecado. Não era só eu, todos nós éramos escravos do pecado. E foi por isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus, ele veio para desfazer as obras que o diabo fazia nas nossas vidas. E continua fazendo na vida das pessoas que não têm a Cristo. Mas Cristo é poderoso para libertar essas pessoas também.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que rejeitam esse amor já está condenado. Já está condenado ao inferno. O objetivo principal de Jesus Cristo foi nos libertar do reino das trevas e nos dar a vida eterna. É o que está escrito lá em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus Cristo estava oferecendo essa vida eterna, essa libertação de pecados para os fariseus, para os escribas, para os sacerdotes, para os saduceus, mas eles rejeitaram essa libertação. E nós temos essa libertação, nos justificando diante de Deus. Fomos libertos por Cristo para que possamos desfrutar da sua presença com abundância. A presença de Cristo não tem um termômetro, não tem um gráfico que mede onde é maior ou menor para determinada pessoa. A presença de Cristo é abundante para todos, irmãos. E quando nós não estamos cheios da presença de Cristo, é porque nós não estamos desfrutando dessa abundância que está em Cristo. Nós desfrutamos de muitas coisas, menos da abundância em Cristo. Porque Cristo nos deu a sua presença sem medidas, por meio do seu Espírito. Nós temos algo tão grande e nós não queremos muitas vezes fazer uso disso que nós temos ao nosso favor, que está habitando dentro de nós, o Espírito de Deus. Porque nós fomos libertos do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Nós fomos e somos libertos do pecado. Devemos tomar muito cuidado quando nós dizemos que somos e fomos libertos do pecado, para que a gente não seja aprisionados pelas falsas crenças. E quais são essas falsas crenças? Em toda a Bíblia, se a gente pegar de Gênesis até Apocalipse, a gente vai se deparar que em toda a história o povo de Deus namorou, ou seja, paquerou falsas crenças. Desde Gênesis a Apocalipse nós veremos o povo de Deus sendo inclinado a fazer as coisas que desagradam a Deus, a seguir crenças falsas, a seguir heresias, a querer fazer parte de ensinamentos totalmente errados, querendo aplicar elementos que não fazem parte da doutrina cristã. O povo de Deus é alguém que foi liberto, mas que nunca se contentou com o que Deus lhe deu. Olha que forte. Nós também, como povo de Deus, somos pessoas que fomos libertos. A gente não faz isso, mas muitas vezes a gente quer tomar aquela água ungida, a gente quer pegar aquela rosa perfumada, ungida. Irmãos, somente Cristo.
Cristo é suficiente. Amém. Não há nada fora de Cristo que seja necessário acrescentar. Entra século e termina século, e infelizmente o ciclo sempre se repete. Foi assim na pré-reforma, quando os pré-reformadores se levantaram contra os falsos ensinos da igreja da época. Foi assim no período da reforma. Foi assim na pós-reforma, onde insistentemente a igreja da época queria aplicar falsos ensinos, querendo colocar novos elementos para que a população alcançasse a salvação. Irmãos, para nós sermos salvos, nós não precisamos fazer votos. Para nós sermos salvos, nós não precisamos dar 7 voltas no muro de Jericó. Para nós sermos salvos, nós não precisamos tomar a água ungida. Não precisamos nada disso para sermos abençoados. É somente confiar em Deus, confiar em Jesus, como de fato nós somos e fomos libertos. E tem sido assim também nos nossos dias. O ciclo se repete sempre. Quando nós baixamos a guarda, sempre há alguém querendo colocar um novo elemento de culto, um novo elemento de bênção. Irmãos, é importante que a gente abra bem os olhos, para que a gente não caia em falácias, para que a gente não seja induzido por falsos ensinos. Se nós somos libertos, como de fato nós afirmamos, nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E geralmente nós caímos quando nós estamos com excesso de confiança. É sempre aos pés de Cristo que nós devemos estar. Senhor, me ajude. Amém. Senhor, coloca palavras no meu entendimento. Me ajude a orar. Me ajude a ler a Bíblia. Me ajude a consumir conteúdos que me edificam. Senhor, tira da minha vista aquilo que o salmista também falou em um determinado momento: não colocarei coisas ruins e más diante dos meus olhos. Que nós possamos tomar esse cuidado. Se de fato nós somos libertos e não estamos aprisionados pelas falsas crenças religiosas. Devemos tomar muito cuidado com o sincretismo, que é mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Adicionar elementos de culto. Eu vim de uma igreja, irmãos, lá atrás, onde é muito comum adicionar elementos de culto, quando na verdade somente Cristo é o suficiente. O que devemos aprender ao longo da história da igreja? Desde o início da igreja cristã, os apóstolos e os pais da igreja deixaram bem claro que a suficiência de Cristo já é o bastante. Cristo é suficiente. Cristo, o Filho de Deus, já basta. Quando nós queremos adicionar elementos além de Cristo, é como se na prática nós estivéssemos falando: Cristo precisa de uma ajudinha, eu vou dar uma forcinha para Deus, porque só Jesus não está sendo o bastante, eu vou adicionar algo a mais aqui. Irmãos, vigiemos. Todo sincretismo vem para distorcer o que aprendemos
e com a tradição da igreja, ao longo da história da igreja. Todo o sincretismo vem para isso. E o sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova doutrina, e que é heresia, doutrina falsa, algo que nos distorce a visão de Cristo. Devemos tomar cuidado. Grande parte do neopentecostalismo tem deturpado a adoração a Cristo, enfatizando uma caça fora do comum ao diabo, ao inferno e aos demônios. O neopentecostalismo, eles enfatizam muito essa questão. Olha o diabo, olha o demônio, olha não sei o que. Irmãos, Cristo. E eu não estou tirando a possibilidade da ação do mal no mundo espiritual. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitos cristãos enfatizam muito mais a ação do inimigo do que o poder de Deus. Que Deus nós servimos? Meus irmãos, que Deus nós servimos? Porque dá tanta legalidade ao diabo e aos demônios? Porque dá tanta brecha, dá tanta moral? Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que desceu do céu e se fez carne no nosso meio. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que Ele abriu mão de toda a sua glória para habitar no nosso meio. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Nós devemos viver recitando poemas de amor a Cristo. Nós precisamos reconhecer mais o poder de Cristo. A ação do mal vai ter? Sempre vai ter, irmãos. Independente se você fizer ou não fizer algo para Deus, sempre vai ter a ação do mal. Mas fiel é aquele que nos chamou. E poderoso, todo poderoso Ele é. As lutas, as adversidades, elas vêm. Mas a gente precisa continuar aos pés de Cristo. Porque nós somos libertos pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém. Precisamos reconhecer esse poder. Precisamos exaltar o nome de Cristo. Precisamos dizer: Espírito Santo, continua habitando em mim e me ensina as verdades do Deus eterno. Me fortalece. Aumenta a minha fé, porque é um dom de Deus. Espírito de Deus, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Nos ajuda a enxergar onde nós não conseguimos ver a tua ação. Se a nossa espiritualidade, conhecimento nos traz um ar de superioridade diante dos nossos irmãos, então estamos presos por uma falsa crença. E essa falsa crença está centrada muito mais no nosso ego. Os gregos, eles gostavam muito de filosofar. Os gregos gostavam muito de arrotar sabedoria. Nós não devemos imitar os gregos. Nós devemos imitar a Cristo, que é o modelo perfeito de simplicidade e humildade. Irmãos, se o meu conhecimento, o seu conhecimento, ele serve para diminuir as pessoas, não presta. Não vale de nada. Agora, se o nosso conhecimento for direcionado para servir melhor a igreja,
melhor as pessoas e ser mais amável com as nossas famílias, então a gente está no caminho certo. Busque a Deus, mas de acordo com a sua palavra. O Espírito de Deus já habita em nós. Então sejamos de fato crentes de verdade. Não sejamos crentes da igreja e um demônio dentro de casa. Sejamos crentes de fato de verdade, irmãos. Se nós de fato nós fomos libertos por Cristo. Se nós estamos cheios de vaidade, nós precisamos ser libertos por Cristo. Se nos encontrarmos dessa forma, meus irmãos, precisamos urgentemente nos arrepender e pedir a Cristo que Ele haja dentro de nós, dentro dos nossos corações. Não podemos desprezar os ensinamentos bíblicos e nem o que aprendemos ao longo da igreja cristã, com homens e mulheres de Deus piedosos. Irmãos, se a gente for a partir da igreja primitiva, a partir de Atos 2 até a nossa época, muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus deram as suas próprias vidas por acreditar na palavra de Deus e por amar a Jesus Cristo. Para que nós estivéssemos aqui nessa noite, muito sangue foi derramado ao longo dessa história, ao longo dos séculos. Pessoas que deixaram tudo por amor a Jesus. E aí a gente vê muitos santos que são considerados santos pela Igreja Católica, como São Francisco, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros, que de fato abriram mão das suas próprias vidas por amor a Jesus. Eles não têm culpa de serem chamados de santos, não, mas são homens de Deus e mulheres de Deus também ao longo da história, que deram as suas próprias vidas por amar a Jesus, porque viram na palavra de Deus algo que operou mudança na vida delas e na vida de outras pessoas. Meus irmãos, se a palavra de Deus não for o suficiente para nós, tudo aquilo que a gente inventar vai ser tempo jogado fora. Porque se nós não nos contentarmos com Jesus, a gente sempre vai buscar algo para nos contentar. Nos contentar, nos contentar, e nunca estaremos satisfeitos, porque teremos sempre que atender demandas. Está errado. Agora, para a gente refletir juntos, temos certeza de que fomos realmente libertos do pecado? Será que nós temos essa certeza de que nós realmente fomos libertos pelo pecado? Como nós temos demonstrado isso? Se de fato nós fomos libertos pelo pecado, como a gente tem demonstrado essa libertação do pecado? Cristo e as Escrituras têm sido suficiente para nós, dentro da fé que nós professamos? Dentro dessa fé que nós professamos, será que de fato Cristo e as Escrituras são suficientes? Nós temos hoje duas igrejas históricas, que são os batistas e os presbiterianos, que eles enfatizam muito a suficiência das Escrituras sagradas, onde qualquer tipo de acréscimo a elementos de cultos são colocados de lado. Então nós precisamos tomar
tomar cuidado. E eu não estou dizendo aqui que a gente fazer semana de oração é errado. De repente a gente está adicionando. Não estamos adicionando, estamos trabalhando com a fé da igreja. Um exercício espiritual totalmente diferente de adicionar elementos de culto. A nossa liberdade deve refletir em uma vida piedosa, dentro do contexto em que nós vivemos, desde a nossa casa, aonde quer que a gente se locomova durante o dia e durante a semana. A gente deve expressar uma vida de piedade, de amor, de compreensão. As pessoas que vivem conosco percebem isso e querem nos imitar, porque procuramos imitar o Senhor Jesus Cristo. É aquele texto que Paulo fala em 1 Coríntios: sede meus imitadores, como Cristo amado. E aí eu me lembro de uma fala que um dos professores compartilhou com a gente, que numa aula de seminário foram questionar o Dr. Shedd, o pastor Russell Shedd, dizendo a ele: professor, não é muita oportunação, não é muito oportunismo Paulo ter dito isso, de que imitasse ele como ele imitava Cristo? E o Dr. Shedd olhou para aquele aluno e disse: meu irmão, se o seu desejo, a sua forma de viver não expressar esse desejo de querer imitar a Cristo, então eu te aconselho a você trancar a sua matrícula e sair do seminário. Porque, independente de seminário ou fora do seminário, a vida do cristão deve ser desejar imitar a Cristo. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que ele é o nosso modelo perfeito. Modelo perfeito. Tanto para homem quanto para mulher. Devemos nos contentar com o que aprendemos com Cristo e os ensinamentos da Bíblia, tomando sempre cuidado com aquilo que aparenta ser um acréscimo à fé, pois Cristo é suficiente. Como também diz o salmista: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. É o salmista dizendo: o Senhor é o suficiente para mim. Quando temos Cristo como nosso supremo pastor, temos a consciência de que Ele nos mantém libertos, desde que, como ovelhas, sejamos submissos à sua palavra. Que nós sejamos submissos à palavra de Deus. Amém. Que nós enxerguemos em Cristo essa suficiência para nos manter libertos de todo pecado. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Quero convidar toda a igreja a si mesmo, sentado. Vamos orar de forma silenciosa. Estarei orando e você estará falando com Deus bem baixinho. Não precisa o irmão ouvir a sua oração, mas fale de uma forma internalizada com Deus. Querido Deus e amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, após ouvirmos a Tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor, Deus, por essa reflexão, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos somente a suficiência no Senhor, a nos contentarmos no Senhor. Que o Espírito Santo possa nos preencher a cada dia mais,
que nós possamos ver em Tua palavra o manancial, Senhor, manancial de vida eterna, manancial de ensinamentos que nos remetem ao Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor, nós como igreja, a aplicarmos essa forma de viver de forma prática, Senhor, no nosso dia a dia. Ajuda, Senhor, desde os mais novos aos mais velhos, Senhor, ajuda cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desviarmos de todo o caminho que possa nos levar a falsos ensinamentos, a falsas doutrinas, Senhor. Ajuda-nos como pais, mães, avós, a transmitir as suas verdades bíblicas àqueles que estão debaixo dos nossos cuidados, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.